O que representa para você? Você está aqui no Santos, vai completar 3 anos, chegou em 2009, naquela contusão, se recuperou. E hoje você também, ao lado desses jogadores, acabou construindo toda essa nova história do Santos. Primeiro, o que representa você ser tricampeão paulista, jogar contra a sua ex-equipe, que acabou te revelando para o futebol, que é uma coisa super legal também. E nessa história que esse time está fazendo, jogando no Morumbi e conquistando um título no Morumbi que até agora o Santos não conquistou. Olha, primeiro, sempre falei que eu sou muito grato ao Santos por ter aberto as portas para mim num momento muito difícil. Agradeço muito. E é um momento mágico para nós jogadores que buscamos sempre o melhor. E o melhor é sempre conquistar títulos. E a gente está tendo essa possibilidade, mais uma vez, de conquistar um título importante, ainda mais o tricampeonato, que há muito tempo isso não acontece aqui no Santos. Mas a gente sabe que do outro lado tem um Guarani que superou todas as dificuldades. Né? Muitos jogadores falaram de 7 meses de salários atrasados, sem receber. Então, isso você tem que enaltecer o grupo do Guarani, porque não chegou na final à toa. É um grupo muito forte, que superou essa adversidade, que é o de salário atrasado, e com certeza vão querer superar o Santos, né? Então o Santos tem que entrar preparado para uma grande decisão, entrar bem concentrado mesmo, e haja visto que quando o Santos entra dessa forma, é muito difícil o Santos sair derrotado, e ainda mais na casa. Lógico que a casa do Santos é a Vila, todo mundo, você pode perguntar para o grupo todo mundo quer jogar na Vila. Mas o Morumbi também faz parte também da história do Santos. O Santos já foi campeão ali no Morumbi. Né? Então, e a gente vai para lá para fazer o melhor. Né? Vai ser uma grande final e tomara que quem seja vencedor é o Santos. Vai ficar marcado também. Né? Eu acho que o tricampeonato paulista... na minha opinião, o Campeonato Paulista é o mais difícil dos estaduais de disputar. E você ser campeão 3 vezes seguido, isso é para poucos. Mas a gente vai ter que lutar muito para que isso aconteça. O Guarani vem muito forte, mas confio muito na equipe do Santos. O Santos, ao longo do tempo que a gente está aqui, vem amadurecendo e crescendo nas situações adversas. E vai ter mais uma agora nessa semana, né? A gente tem jogo domingo, que é a primeira final, quinta-feira as oitavas da Libertadores e o último jogo no domingo. Então, mais uma semana decisiva para nós. Edu, ainda sobre o jogo, o local do jogo, a torcida do Guarani ficou inconformada do presidente ter aceito o Santos e o Guarani jogarem os 2 jogos no Morumbi. Queria saber a sua opinião sobre isso, se é realmente para tudo isso, né, essa insatisfação da torcida do Guarani, se houve um desrespeito com a equipe de Campinas e se por isso as chances do Santos cresceram mais. Não sei se foi desrespeito. É lógico que quando você tem a sua casa, você quer jogar na sua casa, né? Mas os clubes assinaram isso, né, antes do campeonato, então eles sabiam o que poderia acontecer. Lógico que, né, o povo campineiro queria ter uma decisão lá em Campinas, que há muito tempo isso não acontece. E os torcedores santistas aqui da Baixada gostariam que a outra final seria aqui na Vila. Mas eu acredito que no Morumbi vai ser também um grande jogo. Acho que são as 2 melhores equipes da competição que provaram isso dentro de campo. Então, fora de campo, infelizmente, alguns torcedores de Campinas vão ter que sair lá de Campinas para ir para São Paulo e também aqui da Baixada vão ter que subir para São Paulo. Eu espero que os torcedores que vão para o Morumbi possam ver um grande espetáculo e uma grande final. O Edu, a gente percebe no discurso que se prega muito respeito ao Guarani, né? Mas é inegável que o Santos é favorito pelo que construiu nos últimos anos. Aí a pergunta, existe desvantagem em ser favorito, no favoritismo, numa final? Olha, desde que você saiba lidar da maneira como vem falando, né? O Santos é uma equipe forte, é o atual bicampeão do campeonato, é campeão da Libertadores. É lógico que tem alguma coisa diferente no Santos. É um time vencedor, então o pessoal também tem que respeitar. Mas, do outro lado, a gente sabe que do futebol
Isso aí fica fora de campo. Quando você entra em campo ali é 11 contra 11. O Guarani, como eu falei, não chegou à toa. Temos que ressaltar o grupo do Guarani, que, como eu falei, ficou 7 meses sem receber salário. Então não é para qualquer grupo isso que acontece. E eles estão colhendo agora os frutos. Estamos na final do Campeonato Paulista, podendo ser campeão paulista. Então, por isso que o respeito é muito grande e nós, jogadores, sabemos que vai ser um grande jogo, como foi na época contra o Santo André em 2010. Edu, Oi. eu queria que você falasse sobre esses problemas que o Santos acabou enfrentando de última hora, principalmente na lateral direita, o Futile, depois o Henrique, agora o Maranhão está suspenso. E o que isso muda para vocês dentro de campo? E vocês não contavam com essa mudança de última hora? Mudança ruim para nós, né? Porque primeiro o Futile estava bem e aí uma lesão agora os tirou do time e por algum tempo. Agora o Maranhão entrou bem também, né? 3 jogos, 2 gols, pegando confiança e agora tomou o 3º, né? E a gente não tem nenhum especialista ali na posição. Não sei realmente qual é o jogador que possa entrar ali, mas eu acredito que todo mundo quer jogar uma final. E quem for entrar vai procurar fazer seu melhor. E a gente sabe que no futebol isso pode acontecer. A gente corre esse risco de se lesionar, tomar cartão. Então, o mais importante é o jogador que entrar estar preparado para suprir a ausência desse jogador que estão saindo. Oi. Edu, você falou da final contra o Santo André. Aquela final é justamente o espelho para o Santos lembrar do que não pode fazer, porque quase perdeu o título, uma bola na trave, quase tirou o título do Santos. Aquilo lá tem que ser o espelho do que o Santos tem que pensar contra o Guarani? Olha, são situações que você tem que levar como exemplo, né? Então, não que a gente menosprezou o Santo André, pelo contrário, o Santo André era uma grande equipe, como o Guarani é hoje. Então você não pode bobear com esses times. Esses times vêm para ser campeão mesmo, é o jogo da vida deles que vão ficar marcados para a história, como o do Santos também. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. E os jogadores que já estão aqui há muito tempo sabem como que é. O Santos já disputou 5 mata-mata, né? Ganhou 4 e perdeu 1. Então o jogador já está mais calejado, sabe que na hora de decidir tem que entrar concentrado, tem que entrar mais de 110% aí para se dedicar dentro de campo para vir o título mesmo. Tudo bom, Edu? E aí? Beleza. Na prática, o que muda jogar no Morumbi? E ainda nesse sentido, é diferente, de repente, festejar o título? Ou seria diferente se fosse em casa? Fica mais marcado, não só para vocês, jogadores, como para o torcedor também, comemorar em casa, deixar a taça em casa, já ficar por ali, fazer toda a festa junto ao torcedor? Primeiro a gente tem que conquistar, né? Primeiro a gente tem que conquistar estilo. Mas eu acredito que São Paulo também é a casa do Santos, né? O Morumbi também é a casa do Santos. Como eu falei, o Santos já ganhou vários títulos ali dentro. É lógico que o Santos, a principal casa dele é aqui a Vila Belmiro, isso é indiscutível, como eu falei. Se perguntar para todo mundo gostaria de jogar ali, aqui na Vila Belmiro. Mas a gente está indo para o Morumbi da mesma forma que a gente vai para os outros estádios, como fosse jogar no Pacaembu, entendeu? Então, procurar fazer o nosso trabalho e, se Deus quiser, tomara a Deus, a gente conquista aí o título, que não vai ser fácil. E mais um, né? E com total respeito à equipe do Guarani para vir esse tri aí, para mais uma vez esse grupo marcar história dentro do Santos Futebol Clube. Na prática, o campo é maior. É um pouco maior, né? Não é tanto. Se parece um pouco maior, né, o Morumbi, mas não é tanto assim também não. Então a gente jogou contra o São Paulo nesse último jogo, vários jogos contra o São Paulo lá, a gente conseguiu nas 2 semifinais contra o São Paulo no Morumbi, conseguiu tirar o São Paulo da final. Então o Santos também já está acostumado ali, não vai ter nenhum problema não. Edu, 14 disputas de mata-mata, você ganhou 12. O capitão do Santos é o rei do mata-mata? Não, eu não me considero dessa forma, não. Me considero um cara privilegiado, um cara que luta, que trabalha bastante para chegar a esse momento. Então, cheguei várias vezes a esse momento e fui muito feliz nas finais
E tomara que continue dessa forma, trabalhando com muita humildade, muita tranquilidade, sabendo do que eu sou capaz, do que eu posso render e do que eu sou importante para o grupo. Então, cada um sabe da sua importância e é isso que a gente vai procurar fazer e colocar em prática nesse jogo aí da final. Edu, tu vais enfrentar o time que te revelou, o Guarani, que tu teve uma longa carreira. O que te mais, no momento que tu jogava lá, o que mais te marcou, assim, uma história que tu possas contar, que te lembras? Ai, que faz muito tempo. Não me lembro de uma história assim, não, que ficou marcada. Lógico que quando você sai da sua casa, do conforto da sua família, com 13 anos de idade, né, isso marca muito, né? Morar debaixo do alojamento, com várias pessoas do Brasil todo, quando você não conhece ninguém, e você tendo um sonho de ser um jogador profissional de futebol, né? Quando eu desembarquei ali na rodoviária ali de Campinas, né, ficou marcado isso para mim, né? Então, acredito que seja dessa forma. Mas jogando assim, lógico, o primeiro jogo como profissional, né, com 17 anos. Então, são situações que eu recordo. Como eu falei, eu agradeço muito ao Guarani por ter me dado essa oportunidade de ter sido um jogador profissional, de ter uma base muito forte. O Guarani, na época, era muito forte na base. Hoje, infelizmente, não é dessa forma. Mas tomara que eles continuem aí colhendo os frutos, como agora chegou na final do Campeonato Paulista. Edu, é notório que você e o Durval crescem muito em decisões. Existe uma conversa entre você e o Durval, né, para um jogo decisivo? Como é que é feita essa preparação? E já também emendando em relação ao Guarani, são jovens no ataque. Como é que vai ser esse duelo entre veteranos e revelações do Guarani? Não, a gente não tem uma coisa específica assim, não, nas finais a gente se preparar diferente. A gente se prepara da mesma forma como a gente se prepara os outros jogos. Como eu falei, a gente já está há bom tempo jogando junto e isso ajuda. Só no olhar, o posicionamento que ele gosta, a cobertura que você tem que fazer. Então, a cada jogo isso vai melhorando. Então, a gente está melhorando com relação a isso. E está dando certo, né? Graças a Deus. E com relação à garotada, tentar cortar o espaço, né? Com a experiência, tirar os espaços. São jogadores jovens, jogadores bons, né? Mostraram isso no Campeonato Paulista, mas não destaco só o ataque, mas sim o contexto do Guarani, que é um conjunto muito forte. E vai ser uma briga boa. Tomara que quem saia vitorioso é a experiência. Você jogou nos dois clubes, tem história no Guarani e no Santos. Quem perde mais, o Guarani de não jogar no Brinco ou o Santos de não jogar na Vila? Como eu falei, eu acho que os dois times gostariam de jogar, né? Tanto um na Vila como o outro no Brinco de Ouro. Então, por torcedor, para nós jogadores, seria ótimo isso. Mas são circunstâncias que isso acontece e o jogador está preparado para isso. Eu acho que os dois perdem. Lógico que ali no Morumbi não é na casa nenhum dentro de outro, né, entre aspas, mas é um estádio onde que te proporciona um espetáculo muito bom, um gramado excelente, né, e o jogador gosta de ser casa cheia, né, com vários torcedores. Então, tomara que a casa esteja cheia para ser um grande espetáculo. Edu, aqui são duas perguntas. A primeira em relação ao Guarani, novamente. Se o clube tem algum destaque, algum jogador com quem vocês vão se preocupar mais. E responde essa, depois eu pergunto a outra. Não, o destaque individual a gente não vai... Eu não destaco, porque eu priorizo mais o conjunto, né? É lógico que os individuais, às vezes, sobressaem, mas eu vejo que o conjunto do Guarani é muito forte, né? Eles se entrosaram bastante ali. E o Vadão, como é um excelente treinador, junto com o Gersinho, o auxiliar dele, conhece muito bem e montou essa equipe muito bem. Então, acho que o Santos tem que tomar cuidado com todos os setores. Acho que o Santos vai entrar preparado para uma partida decisiva, pode ter certeza disso. E o respeito, como eu falei, é muito grande, porque você superar todos os objetivos, os obstáculos que você teve e conseguir chegar na final, então esse time tem alguma coisa diferente.
E em relação a essas especulações em relação ao Ibson, eu queria saber se isso, de alguma forma, prejudica o grupo nesse momento de decisão. Não, acho que o Ibson é um cara já bem maduro, já experiente, sabe o que é bom para ele. Não sei, eu só vejo também pela imprensa que já está tudo certo entre o Santos e o Flamengo. Gostaria que ele permanecesse aqui com a gente, além de ser um excelente jogador, uma pessoa extraordinária fora de campo, um cara de grupo, um cara que ajudou bastante. Como eu falei, mas infelizmente são situações que de repente acontecem, mas o grupo não vai ficar abalado, vai ficar triste, né, se ele for mesmo. Mas, por outro lado, torcer muito para que ele se dê bem lá. Edu, como é que é enfrentar a equipe que você foi revelado? Como é que está o Edu Dracena? Essa partida é uma partida que mexe também com o emocional, faz você voltar um pouquinho no tempo? Preparadíssimo aí para uma grande final, jogar contra o Guarani. Lutei muito para chegar a esse momento, uma final de campeonato, né, tendo condições de chegar tricampeão. Tomara que isso aconteça e a gente vai em busca desse título inédito aí, que há muito tempo isso não acontece no Santos. E vai ser um grande jogo. Pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo para trazer esse título para a Baixada. O Neymar falou ontem que vai ser um jogo aberto, porque são duas equipes que gostam de jogar. Você acredita nisso também, que não vai ser um jogo truncado, e sim um jogo de bastante gols, quem sabe? Tomara que sim. O Guarani chegou na final jogando dessa forma, né? Jogando para frente, jogando para fazer gols e não defensivamente. E o Santos da mesma forma. Então vai ser um espetáculo bonito. Tomara que quem vá ao estádio possa sair de lá satisfeito com as duas equipes. E tomara que na final quem saia mais satisfeito é o torcedor santista aí pelo tricampeonato. Ô Edu, a semana passada foi mais corrida, né? O jogo contra o Mogi, depois o jogo lá na Bolívia e aí uma decisão contra o São Paulo. Essa semana vocês tiveram um tempo maior de preparação. Acho que até o ideal para uma decisão de Campeonato Paulista. O que vocês puderam fazer nessa semana com relação à preparação que vocês não puderam fazer em outras semanas quando foi mais corrido? Olha, são circunstâncias que, de repente, é difícil até você comentar, porque às vezes você gosta mais de jogar do que treinar. Mas eu acredito que o Santos, como vem acostumando a jogar sempre decisões de quarta domingo há 2 anos, então isso para nós já está sendo rotina. Então os jogadores já estão acostumados com relação a isso. Então, e agora nesse momento você não tem muito o que fazer. É só uns pequenos ajustes para que a gente não possa ser surpreendido no domingo e continuar da mesma forma que a gente sempre fez, respeitando o adversário, mas sabendo do que o Santos é capaz dentro de campo. Edu, capitão, aqui. Opa. O capitão tem conversado com o Rafael para saber como está a recuperação dele, se ele vai a campo? A gente sempre se encontra ali no DM, né? Pergunta como que está se sentindo bem. Tomara que ele, né, volte logo para jogar esse domingo. A gente sabe que uma lesão no joelho não é fácil, é complicado, ligamento. Então, de repente, tem que ver com os médicos como ele está se sentindo. Conversando assim, está se sentindo bem, está andando normalmente, mas ali na hora que entra em campo para fazer os movimentos que a gente vai saber realmente qual é o grau de dificuldade que ele possa sentir. Ou não, né, já possa estar com a gente domingo aí para uma grande final, que ele é importante.